Olá pessoal, então vamos começar o módulo 7 da disciplina de visualização científica, que vai trabalhar com as propriedades de câmera. Então a classe de câmera da biblioteca PyVista, ela vai adicionar um conjunto padrão de uma câmera que vai funcionar praticamente em qualquer projeto de representação gráfica 3D. Mas em alguns projetos nós vamos precisar modificar os valores desses atributos para melhorar a visualização dos observadores. Então, uma câmera na computação gráfica, ela vai criar o chamado tronco, ou frustum, que é determinado por uma pirâmide, com um vértice na lente da câmera, no caso da projeção em perspectiva, ou um prisma, quando a projeção for ortogonal. Nesses dois tipos de projeção, nós vamos ter três planos paralelos definidos. Então, esses planos são o Near Clip Plane, que é o plano mais próximo aqui da câmera, o Far Clip Plane, que é o plano mais distante da câmera, e a janela de visualização, que é o View Window, que vai ficar aqui na frente do Near Clip Plane. Essa região do tronco da pirâmide, ou do prisma, que está entre o Near Clip Plane e o Far Clip Plane, é a chamada região volumétrica. E é a região que vai ser visualizada pelo observador. Então, nesse caso, nós temos a esfera verde aqui, que ela está fora da região, nesses dois exemplos. Então, nós vamos conseguir observá-la só quando movimentar a câmera aqui para a direita, nesses dois exemplos que estão aqui. Então, se nós observarmos aqui a vista lateral da projeção em perspectiva, nós conseguimos definir aqui o View Window, o Near Clip Plane e o Far Clip Plane. Aqui é a região volumétrica com os objetos visíveis. Aqui são os objetos que estão antes do View Window, que eles não são visíveis. Também os objetos que estão para frente aqui do Far Clip Plane, também eles não vão ser visíveis. Então aqui nós temos essas distâncias chamadas de Z-Far, então é a distância da lente da câmera até o Far Clip Plane, e o Z-Near, que é a distância da lente da câmera até o Near Clip Plane. E essa diferença das distâncias Z-Far e Z-Near vai dar a chamada Clipping Range, que é essa distância entre esses dois planos, o Far Clip Plane e o Near Clip Plane. Essa distância vai definir qual que é a região volumétrica da cena que você está criando. Quando nós representarmos os objetos em uma cena em perspectiva, as projeções da imagem nos planos vão ficar reduzidas. Então, nós temos os objetos representados dessa forma, né? Se você representar na projeção ortogonal, as medidas não se alteram. Então, nesse caso aqui, nós temos um esquema com a câmera, aqui é a janela de visualização, View Window, aqui é o Near Clip Plane, o Far Clip Plane, a gente define também qual que é o ponto focal, né, o ponto de foco, e aqui está o objeto da cena. Então nós colocamos a iluminação, se a iluminação estiver aqui na frente, o resultado da visualização da câmera vai ser este aqui. É lógico que se a gente colocar a iluminação atrás aqui do objeto, o que vai acontecer é que ele não vai ficar iluminado na hora que você olha pela câmera aqui, vai ficar com a iluminação atrás dele. Então, como padrão, no PyVista nós temos a visualização em perspectiva. Para habilitar a projeção ortogonal, nós usamos esse comando que está aqui. Então, aqui nós vamos definir a janela de visualização, o tamanho dela, e nesse primeiro exemplo, nós temos o código aqui de daqueles objetos que nós estávamos trabalhando anteriormente. Então, é aquele naviozinho ali. Então aqui nós temos a projeção paralela ativada, né? O resto é tudo o que a gente já tinha visto, né? As iluminações, aqui foi escolhido um background aqui branco, e aqui nós temos o mapa de cores, os materiais aqui, a iluminação, tudo definido dessa maneira. Então lá no Python, aqui com essa propriedade aqui de habilitar a projeção ortogonal, nós vamos ter essa visualização. Então aqui nós conseguimos observar que os eixos aqui eles ficam
paralelos. Aqui, se você olhar essa parte aqui de cima e a parte do eixo Y aqui embaixo, do eixo X a mesma coisa, né? Então são todos esses segmentos da malha aqui, eles são paralelos aos eixos. Então eles não têm ponto de fuga próprio, né? Então esses pontos de fuga aqui eles estão no infinito em relação aos três eixos. Então aqui nós temos o objeto, então ele não tem deformações, olhando em qualquer ponto de vista. Então essa aqui é a vista no sistema ortogonal. Se você tentar olhar de cima aqui, ó, vai ficar na projeção exata, né? Então é a projeção que a gente fala que é de desenho técnico, né? Agora, se você tirar essa propriedade, deixar o padrão aqui, nós temos aqui, dá para ver que nós vamos ter o ponto de fuga aqui do eixo X, também do eixo Y, né? Então você não tem mais essas grades aqui com segmentos paralelos. E aqui, olhando de cima, você vai ver que dá aqui o ponto de fuga, né? Você vai conseguir determinar lá o ponto de fuga em relação aos eixos. Então essa é a representação da projeção em perspectiva. Então aqui nós temos a imagem aqui, né, da vista em projeção ortogonal e a vista em perspectiva. Outro elemento que nós podemos definir na câmera é o zoom. Então o zoom nós todos conhecemos aí dos softwares, né? Então das câmeras de smartphones e tal. Então ele vai definir o ângulo de visualização da câmera, também por um fator ajustado. Então quando a escala for maior do que 1, nós temos o zoom de aproximação, o zoom in, e quando for menor do que 1, nós temos o zoom out, né, o afastamento. Então nós podemos definir também aqui qual é o clip range, né, da câmera, só para mostrar aqui qual é o valor, ou também podemos ajustar esse clipping range, né? Então nesse caso nós temos aqui o código, o mesmo objeto. Então se ajustarmos aqui o zoom da câmera para 0.8, vai fazer 80% do zoom, né? Então vai dar uma redução, vai fazer um zoom out, né? E aqui o ajuste do clipping plane, se colocarmos 100 e 2500 pelas coordenadas aqui, vamos ver se vai ficar o objeto totalmente representado. Então fazendo esse clipping range aqui de 1000 e 2500, dá para ver que ele faz um corte aqui. Então ele está muito próximo da câmera, mas não está pegando a parte da frente do objeto. Então se ajustarmos aqui para 2.400 e 3.500, esse clipping range, nós vamos representar daí a parte da frente. Então ele ficou cortando o objeto, só que mais lá na frente dele. Então esse clipping range aqui serve para isso, para você ver se não está cortando objetos na cena. Então você pode ajustar esses valores de acordo com o objeto que você está representando na cena. Pedindo para ele mostrar aqui, nós temos aqui do ladinho na janela, né, que ele mostra qual é o clipping range. Se você deixar automático, né, deixar o Python fazer automaticamente, então ele vai mostrar o objeto sem cortes, e aqui está o clipping range que ele está usando. Está usando as coordenadas, então ele está ajustando automaticamente essa região de acordo com as coordenadas do objeto que está na cena. Então aqui são os objetos cortados que nós vimos, e o ponto de foco também pode ser definido, e ele é o centro da rotação da janela de visualização da cena. Quando não especificarmos esse ponto, o sistema VTK ou PyVista, ele vai utilizar o centro do objeto representado. E quando se tiver vários objetos, ele vai pegar o centroide desse conjunto de objetos. Daí você tem mais ou menos no meio da cena, ele vai usar esse ponto como o ponto focal. Então o comando é esse que nós vamos utilizar. O código aqui do Python com o mesmo objeto, né? Então a gente pode colocar aqui o ajuste do ponto focal dessa maneira. Então olhando aqui no Python, nosso
exemplo aqui, se nós pegarmos e calcularmos os valores máximo e mínimo de x, de y e de z, nós podemos definir, por exemplo, o ponto focal com 0 para o x e 0 para o z, e pegando o valor máximo do y. Dessa forma aqui, você vai pegar o valor máximo que você está olhando o eixo y, né? O valor máximo é esse aqui, então ele vai fazer o ponto de rotação como máximo do y. Se trocarmos aqui para o mínimo de y, então ele vai pegar pela pontinha aqui da frente do navio. Então essa é a rotação em torno daquele ponto. Se zerarmos aqui a coordenada y e pegarmos o máximo do x, então aqui nós vamos ter aqui o valor máximo do x, que é este aqui, né? O eixo x está positivo para cá, então ele vai fazer a rotação em torno daquele ponto ali. Então, se pegarmos aqui o valor mínimo do x, ele vai pegar o valor mínimo, então aqui como está positivo para cá, ele vai pegar o mínimo aqui, então vai fazer em torno daquele ponto, a rotação. E se zerarmos a coordenada x aqui, pegamos a coordenada máxima do z, por exemplo, então ele vai fazer aquilo pela ponta de cima, aqui pela parte mais alta, né, do navio. Então se faz essa rotação assim, e pegando o valor mínimo de z, faz a rotação pela base ali do objeto. Então tudo depende do que você quer mostrar para o observador. Então você pode definir também valores aqui mesclados, né? Se você quiser só zerar as duas coordenadas, que nem nós fizemos aqui, dá para mostrar o objeto com este ponto focal dessa maneira. Outro elemento que nós podemos definir é o ângulo de visualização. Então esse ângulo de visualização é o ângulo formado por essas retas aqui, definidas por aquela pirâmide que nós vimos da visualização, quando está em perspectiva. Esse ângulo é chamado de distorção da perspectiva também. Quando esse ângulo estiver próximo de zero, a perspectiva não tem distorções, e ela fica bem próxima da perspectiva paralela. E se o ângulo θ tiver um ângulo próximo de 180, se esse valor for próximo de 180, vai ficar com muitas distorções, como se o objeto estivesse muito próximo do observador. Então, se nós pegarmos o código aqui, só modificamos aqui esse ângulo de visualização, aqui no Python, se você colocar, por exemplo, 155, o objeto vai ficar mais distante aqui, mas se você fizer um zoom nele, como ele fica bem distorcido, né? Como se estivesse muito próximo do observador. Então, depende do que você quer mostrar. Se quiser mostrar um objeto que está muito perto da pessoa, você pode ajustar este valor do ângulo de visualização. Agora, se colocar, por exemplo, 45 graus, você pode ver que mesmo dando um zoom aqui, ó, ele não faz distorções, né? Então é um ângulo ideal para quando você não quer mostrar distorções. A pessoa pode chegar próxima aqui, ó, bem próxima do objeto, que não vai ter distorções de visualização. Então, agora, se você definir também a posição da câmera, podemos definir essa posição aqui zerando duas coordenadas, por exemplo, deixando só uma posição x aqui com valor, você vai fazer uma das vistas ortogonais do objeto. Então, aqui nosso código, só colocar aqui na propriedade Camera Position, você coloca o valor que você achar melhor para mostrar para o observador. Então, se for 1800 e 1800 e a coordenada z zerado, né? Então ele vai ficar assim, vai ficar com essa visualização. Agora, se você zerar as coordenadas y e z, você tem a vista aqui perpendicular ao plano YZ. Então, aqui você fica com essa vista, como se fosse uma vista frontal, né? Agora, zerando essa coordenada x, colocando o valor 1800 para o y, como se você estivesse fazendo uma vista lateral aqui do objeto,
Então ele está fazendo uma vista que vai ficar perpendicular ao plano XZ. E também zerando aqui as coordenadas x e y, colocando só um valor para a coordenada z, está fazendo a vista superior do objeto. Então ele fica perpendicular ao plano x e y. Então tudo depende do que você quer mostrar para o observador no momento inicial. Depois ele pode ajustar, ele vai mexer no objeto e ele vai ajustar de acordo com o que ele achar melhor para a visualização do que você está representando para ele. Então, aqui são as vistas e outro ângulo, outros 3 ângulos que a gente pode ajustar da câmera são o elevation, elevação, azimuth e roll, né, rotação. Esses ângulos aqui, por padrão, eles são definidos como 0 para o elevation e azimuth e 120 negativo para o roll. Isso porque nas coordenadas da computação gráfica, o eixo Z ele fica para fora da tela, né? Os eixos X e Y eles definem as coordenadas da tela do computador ou do smartphone, da TV, e aqui o eixo Z é o que você representa para fora da câmera. Mas nas visualizações científicas, muitas vezes o eixo Z ele deve ser representado na vertical mesmo, que nem nós estamos acostumados com geometria e tal, ou você quer mostrar o objeto não na forma de computação gráfica, né? Então você pode colocar essa configuração aqui com roll igual a menos 120. Aqui a gente consegue fazer esses exemplos aqui para mostrar esses ângulos, colocando a câmera perpendicular a um plano, por exemplo, o plano XY, e modificando esses ângulos. Então nós vamos modificar primeiro o elevation para 45, o ângulo de elevação. Então, aqui começando primeiro com os 3 valores zerados. Aqui nós temos a posição da câmera no plano XY. Então fica dessa maneira aqui, ele fica perpendicular ao plano XY. Então se nós colocarmos aqui, por exemplo, 45 graus para o elevation, ele vai fazer o seguinte: o elevation ele é o ângulo formado pela reta perpendicular da câmera que está fazendo a visualização no ponto focal, que nesse caso é como se fosse o eixo Z, e o ângulo elevation é o ângulo formado aqui pelo eixo Y e o eixo Z. Então se nós rotacionarmos 45 graus, nós vamos ter essa visualização aqui com esse ângulo da câmera, elevation igual a 45. Agora se você zerar o elevation e colocar 45 graus para o azimuth, o azimuth ele é o ângulo formado na horizontal. Então é como se você estivesse fazendo a rotação aqui em relação ao eixo X, né, em relação ao ângulo que você está fazendo da câmera ali, que é como se fosse o eixo Z perpendicularmente ao plano XY. Então aqui você está fazendo um ângulo de 45 nesse plano aqui, XZ. Então vai fazer essa visualização dessa maneira que está aqui. E se zerarmos aqui o azimuth e colocarmos 45 graus para o ângulo roll, é como se estivesse fazendo aqui o giro aqui em torno do próprio eixo Z, é o próprio eixo da câmera. Então nesse caso aqui 45 graus vai fazer só uma inclinação dessa vista superior. Então, aqui só um exemplo zerando as coordenadas, que fica mais fácil da gente entender. Então o roll é o ângulo do próprio eixo de visualização da câmera. Nesse caso a gente está pegando o eixo Z como se fosse o eixo perpendicular ao ponto focal do objeto. O azimuth é o ângulo formado pela reta horizontal ali, é como se fosse o eixo X nesse caso. E o elevation é como se fosse o eixo Y, o ângulo de elevação. Então, como exercício, vocês podem pegar a posição da câmera perpendicular a outro plano, por exemplo, o XZ, e modificar esses ângulos da câmera para fazer essas visualizações diferentes, para ajustar de acordo com o que você quer mostrar para o observador. E fazer o mesmo com o plano YZ, para você ter essas outras visualizações da mesma forma.